Olá, amigos e seguidores do canal, e também a quem esteja por acaso passando por aqui pela primeira vez. Bem-vindos ao nosso canal de literatura fantástica e de terror. Hoje, quarta-feira, 4 de outubro, já caminhando para o fim do ano. Bem, aqueles que estão passando por aqui pela primeira vez, eu pediria que se inscrevesse no canal para não perder nossas postagens, que, se possível, se gostarem, likes, compartilhamentos para os amigos que gostem de literatura de horror e também que comentem, todos vocês comentem, que o comentário é que dá a graça aqui no canal, é a coisa mais interessante. Bem, hoje então é quarta-feira, interlúdio de horror, aquelas postagens, para quem não sabe, aquelas postagens que a gente vai intercalando entre a evolução da carreira do Lovecraft. Todo sábado a gente vem perseguindo esse projeto, né? Narrando toda a obra do H.P. Lovecraft. Da vez passada nós narramos o Horror em Dunwich e vamos avançando, já estamos em 1928. Bem, e hoje no Interlúdio de Horror eu vou atender a pedidos, que é o que eu tenho feito já há bastante tempo. Tem uma lista grande de pedidos de vocês, e esse pedido, além de ser de um seguidor, é até de um grande amigo meu, do meu tempo de faculdade, que solicitou que a gente narrasse o caso de Mr. Valdemar, do grande Edgar Allan Poe. E é o que nós vamos ter hoje, né? Fatos, essa é o título correto, né? Fatos sobre o caso, ou fatos do caso de Mr. Valdemar. A realidade por trás do caso de Mr. Valdemar. É um conto de 1845, já próximo da morte do mestre Poe. Ele já estava naquela fase dele de decadência, até comportamental, estava em depressão, bebia muito, acabou morrendo em 1849 de causas não muito bem definidas, mas derivadas dessa vida irregular que ele passou a ter, dessa depressão profunda que ele passou a viver por conta das mortes que assolaram a vida dele, né, da mulher principalmente, mas de outros parentes, e que inclusive é um consenso entre os comentaristas e biógrafos, que explica essa permanência desse tema da mulher amada que se perde, que morre, às vezes volta, às vezes não volta, né? Esse tema é muito recorrente. Tem Morella, tem Berenice, de certa forma, tem Lenora, a queda da casa de Usher, tudo gira em torno da perda de uma mulher querida, que no fundo é a materialização da própria perda dele, quando a esposa morreu de pneumonia. Bem lamentável, e ele então entrou numa fase de depressão, acabou sendo encontrado na rua morto praticamente. Isso em 1849. Mas o conto de hoje não tem nada a ver com mulheres perdidas. O conto de hoje, ele tem um interesse grande é um tema que também volta por aí na literatura de horror. Ele é muito recorrente, que é o que acontece na hora da morte, né? Você tem esse conto do Mr. Valdemar, que eu conheço, é o mais antigo que lida com esse assunto, mas tem outros. Do próprio Lovecraft, já nos anos 20, tem o Ar Frio, que nós narramos, vocês podem dar uma conferida. É claramente inspirado no caso de Mr. Valdemar. Entre um e outro, tem conto do Alexandre Dumas, famoso Alexandre Dumas, e que inspirou o Villiers de l'Isle-Adam com O Segredo da Guilhotina. O Segredo da Guilhotina eu vou acabar narrando aqui com certeza, e possivelmente o do Dumas também, acho que posso até narrar os dois na mesma postagem. Eu já fiz narrativas aqui, uma narrativa do Villiers de l'Isle-Adam, Vera, vocês podem dar uma checada, é um conto bem bom.
mas esse conto O Segredo da Guilhotina é maravilhoso. Não se pode falar aí de plágio, tem plágio nenhum envolvido. Tem que esse é um tema, o que ocorre na hora da morte, um tema muito caro ao ser humano, né? Por isso que ele aparece frequentemente na literatura. Bem, esse esse conto daí, o Segredo da Guilhotina, então a gente volta nele mais para frente. Mas o do Edgar Allan Poe, esse do o Estranho Caso de Mr. Valdemar, tem várias formas que aparece traduzido, mas a tradução correta do inglês é Fatos a, o caso de Mr. Valdemar. Esse conto, ele tem uma peculiaridade, ele já foi levado às telas 2 vezes, mas eu vou me ater à primeira, que foi de um filme de 1962. Eu vou, inclusive, pôr um link, é fácil achar na internet, mas eu vou pôr um link de uma versão que a cópia está bem boa e é dublada. Para quem não gostar de dublada, aí tem que pesquisar no original. Mas esse link que eu pus aqui na descrição é, é uma versão dublada. Tem uma pequena introduçãozinha, uns segundos, do Vincent Price, que estrela o filme, comentando, dando uma introdução na história, porém depois, logo quando começa o filme propriamente dito, é dublado em português. Bom, esse filme chama-se Muralhas do Pavor, aqueles títulos folhetinescos que botam aqui no Brasil nos filmes. O título original é Tales of Terror, ou Contos de Terror. Aí botaram o título bombástico de Muralhas do Pavor. Não sei porquê, mas tudo bem. É Muralhas do Pavor que chama aqui no Brasil. E esse é um filme daquela série, vocês lembram que eu comentei anteriormente, sobre uma série de filmes da AIP, American International Pictures, dos anos 60, dirigidos todos pelo Roger Corman, o rei do B, rei do filme B. Porém, esses filmes dessa série não tem nada de B. Tiveram um orçamento decente, são filmes muito bem feitos, bem acabados, com grandes atores, ótimos, todos eles são muito bons. E esse também é o Muralhas do Pavor. É uma trilogia, são 3 contos do Edgar Allan Poe. Aí tem requer uma explicação. O primeiro chama Morella, é um conto do Edgar Allan Poe, porém a história que está no filme é uma mistura de Morella com Lenora. Não estraga em nada, funciona. Aí 2 mulheres fatais na vida e outras de contrabando lá dentro da história. É estrelado, todos os 3 são estrelados pelo Vincent Price, o grande Vincent Price. O segundo é imperdível, ele tem um tom de comédia, assim, Vincent Price e Peter Lorre, famoso Peter Lorre do Vampiro de Düsseldorf, lá dos anos 20, né? Esse conto também é uma mistura de 2 obras do Edgar Allan Poe. É o Gato Preto e o Barril de Amontilhado. É muito bacana, de longe é o melhor dos 3. Todos os 3 são bons, o filme é bom, mas esse episódio do meio não percam de jeito nenhum. O terceiro é o conto, a história do caso de Mr. Valdemar. E aí, uma observação, é um raro caso, na minha opinião, claro, um raro caso de filme que altera a história original e melhora, que me perdoe a alma do Edgar Allan Poe, que não me venha atormentar, mas de fato, o conto que vocês vão ver aqui a narrativa é perfeito, como tudo do Edgar Allan Poe, mas ele é bem simples, ele foca na experiência do que acontece no momento da morte. O filme não. No filme, nesse terceira parte desse filme, Muralhas do Pavor, eles acrescentam ali umas complexidades de relacionamento, tem um semi-triângulo amoroso, é muito legal, ficou muito bom como filme de terror. Vocês vão concordar ou não, isso aí vocês comentam aqui, né? Claro, essa é a graça da piada. Então, o negócio é que o Estranho Caso de Mr. Valdemar, no filme, na minha opinião, ficou ainda mais interessante do que o conto. O conto é genial, lógico, mas ele, se fosse transposto exatamente como ele foi escrito,
daria um episódio muito assim sucinto, eu diria. Então ficou bem bacana. Não percam de jeito nenhum. E é isso que eu tinha para esse interlúdio de horror. Eu acho um baita de um interlúdio de horror. Edgar Allan Poe, um linkzinho para dar uma olhada num filme, e é isso aí. Divirtam-se. Eu pediria os likes e os comentários, os compartilhamentos. Nosso canal está crescendo pouco a pouco, organicamente, como eu sempre digo. Agradeço a todos vocês e vamos seguir. Final de semana que vem vamos novamente como todo sábado, HP Lovecraft. Eu não vou nem dizer qual vai ser o conto, está na sequência cronológica, qualquer um pode ver. E aparece lá nos avisos da comunidade. Espero que vocês estejam gostando, curtindo tanto o projeto Lovecraft quanto esses interlúdios de horror. Abração para todo mundo, divirtam-se, saudações. Os fatos do caso do Sr. Valdemar. Edgar Allan Poe, 1845. De certo, não pretendo considerar como o menor motivo de admiração que o extraordinário caso do Sr. Valdemar tenha suscitado debate. Teria sido um milagre de outro modo, sobretudo dadas as circunstâncias. Devido ao desejo de todas as partes envolvidas de manter o episódio longe do público, pelo menos por hora, ou até que tenhamos novas oportunidades de investigação, devido aos nossos esforços de empreendê-la, um relato deturpado ou exagerado chegou à sociedade e tornou-se fonte de inúmeras distorções desagradáveis e, muito naturalmente, de grande dose de incredulidade. Faz-se necessário agora que eu forneça os fatos, na medida em que eu mesmo os compreenda. São sucintamente os seguintes. Minha atenção nos últimos 3 anos tem sido repetidamente atraída para a questão do mesmerismo, e cerca de 9 meses atrás ocorreu-me muito subitamente que na série de experimentos até então efetuados sucedera uma omissão das mais notáveis e deveras inexplicável. Nenhuma pessoa ainda fora mesmerizada em articulum mortis. Permanecia por ser verificado, primeiro, se em tais condições existia no paciente alguma suscetibilidade à influência magnética. Segundo, se caso existisse, ela era prejudicada ou ampliada pela condição. Terceiro, em que medida ou por qual duração de tempo os avanços da morte podiam ser detidos pelo processo. Havia outros pontos a averiguar, mas esses foram os que mais excitaram minha curiosidade. Em especial este último, pelo caráter imensamente importante de suas consequências. Procurando à minha volta alguém por cujo intermédio eu pudesse testar essas particularidades, fui levado a pensar em meu amigo, o Sr. Ernest Valdemar, o conhecido compilador da Biblioteca Forênsica e autor, sob o nome de plume de Isaacar Marx, das versões polonesas de Wallenstein e Gargantua. O Sr. Valdemar, que residia a maior parte do tempo no Harlem, em Nova York, desde o ano de 1839, ou era particularmente notável pela extrema magreza de sua pessoa. Seus membros inferiores parecendo muito com os de John Randolph, e além disso pela alvura de suas suíças, em violento contraste com o negror dos cabelos, estes, consequentemente, sendo no mais das vezes tomados por uma peruca. Seu temperamento era marcadamente nervoso e fazia dele um bom instrumento para o experimento mesmérico. Em 2 ou 3 ocasiões eu o pus para dormir com pouca dificuldade, mas fiquei desapontado com outros resultados que sua peculiar constituição naturalmente me levara a antecipar. Sua vontade não ficou em período algum positivamente ou inteiramente sob meu controle, e com respeito à sua clarividência, não fui capaz de executar com ele nada que me fosse digno de confiança. Sempre atribuí meu fracasso nesses aspectos ao estado deteriorado de sua saúde. Por alguns meses antes que eu viesse a conhecê-lo, seus médicos o haviam diagnosticado com uma tísica crônica. Tinha o costume, de fato, de falar calmamente sobre seu óbito iminente, como um assunto que não era para ser evitado nem lastimado. Quando as ideias às quais aludi me ocorreram, nada mais natural, é claro, que me viesse à mente o Sr. Valdemar. Eu conhecia a firme filosofia do homem bem demais para recear escrúpulos de sua parte.
e ele não tinha parentes na América que pudessem interferir. Conversamos francamente sobre o assunto e, para minha surpresa, seu interesse pareceu vivamente despertado. Eu disse para minha surpresa, pois, embora sempre se prestasse de boa vontade a meus experimentos, nunca antes manifestara o menor sinal de apreciação pelo que eu fazia. Sua doença era de uma espécie que admitiria o cálculo exato com respeito à época do término em morte, e foi finalmente combinado entre nós que ele mandaria me chamar cerca de 24 horas antes do período anunciado por seus médicos como sendo o de seu passamento. Faz agora mais de 7 meses desde que recebi do próprio Sr. Valdemar o seguinte bilhete. Meu caro P, pode vir agora mesmo. D e F estão de acordo que não devo durar além de amanhã à meia-noite e acho que acertaram o momento com bastante precisão. Valdemar. Recebi esse bilhete cerca de meia hora após ele ter sido escrito e 15 minutos depois encontrava-me no quarto do moribundo. Eu não o vi havia 10 dias e fiquei consternado com a assustadora alteração que o breve intervalo operara em sua pessoa. Seu rosto exibia um matiz plúmbeo, os olhos estavam totalmente embaciados e a emaciação era tão extrema que a pele fora rachada pelos ossos malares. A expectoração era excessiva, o pulso mal perceptível. Conservava, todavia, de um modo assaz notável, tanto as faculdades mentais como um certo grau de força física. Falava com clareza, tomou alguns medicamentos paliativos sem ajuda e, quando entrei no quarto, ocupava-se de redigir lembretes em um caderninho de bolso. Recostava na cama em travesseiros. Os doutores D e F assistiam-no. Após apertar a mão de Valdemar, chamei esses cavalheiros à parte e obtive com eles um relato minucioso das condições do paciente. O pulmão esquerdo se encontrava havia 18 meses em um estado semiósseo ou cartilaginoso e estava, é claro, inteiramente inutilizado para qualquer propósito vital. O direito em sua metade superior também ficara parcialmente, se não por completo, ossificado, enquanto a região inferior era meramente uma massa de tubérculos purulentos interpenetrando-se. Diversas cavernas extensas haviam se formado, e em um ponto ocorrera a adesão permanente às costelas. Essas ocorrências no lobo direito eram de data relativamente recente. A ossificação avançara com rapidez muito inusual. Nenhum sinal dela fora detectado um mês antes, e a adesão só fora observada no decorrer dos 3 dias precedentes. Independentemente da tísica, suspeitavam que o paciente sofresse um aneurisma da aorta, mas nesse ponto os sintomas ósseos tornavam um diagnóstico exato impossível. Era da opinião dos 2 médicos que o Sr. Valdemar morreria por volta da meia-noite do dia seguinte, um domingo. Eram então 7 horas da noite de sábado. Ao se afastar do leito do enfermo para entreter conversa com minha pessoa, os doutores D e F haviam feito suas despedidas finais. Não tinham a intenção de regressar, mas, a um pedido meu, concordaram em examinar o paciente por volta das 10 horas da noite seguinte. Depois que partiram, conversei livremente com o Sr. Valdemar sobre a questão do seu óbito iminente, bem como, em maiores particularidades, sobre a experiência proposta. Reafirmou-me que continuava disposto e até ansioso para sua realização e insistiu comigo que começasse imediatamente. Um enfermeiro e uma enfermeira cuidavam dele, mas eu não me sentia inteiramente livre para empreender uma tarefa daquela natureza sem alguma testemunha mais confiável do que essas pessoas, em caso de um súbito acidente, poderiam se revelar. Logo, posterguei os procedimentos para até mais ou menos às 8 horas da noite seguinte, quando a chegada de um estudante de medicina com quem eu tinha alguma familiaridade, o Sr. Theodore L. aliviou-me de adicionais contratempos. Fora minha intenção, originalmente, aguardar pelos médicos, mas fui levado a prosseguir, primeiro devido à insistência do Sr. Valdemar, e segundo, devido à minha convicção de que não tinha um minuto a perder, pois que sua condição se deteriorava a olhos vistos. O Sr. L. teve a gentileza de aceder ao meu desejo de que se tomasse notas dos acontecimentos.
e é com base em seus apontamentos que o que tenho a relatar foi, na maior parte, condensado ou copiado verbatim. Faltavam cerca de 3 minutos para as 8, quando, tomando a mão do paciente, instei-o a declarar com a maior clareza de que fosse capaz ao Sr. L. se ele, o Sr. Valdemar, estava inteiramente de acordo que eu conduzisse o experimento de mesmerização com ele em sua presente condição. Ele respondeu debilmente, embora de forma suficientemente audível. Sim, desejo ser mesmerizado. Acrescentando de imediato. Receio que o senhor tenha adiado demais. Enquanto ele assim falava, dei início aos passos que eu já percebera serem os mais eficientes em subjugá-lo. Encontrava-se evidentemente sob minha influência ao primeiro toque lateral de minha mão através de sua testa. Mas, embora eu empregasse todos os meus poderes, nenhum efeito perceptível posterior foi induzido, senão alguns minutos após as 10 horas. Após as 10 horas, quando os doutores D e F chegaram, segundo o combinado. Expliquei-lhes em poucas palavras o que planejava fazer e, como não ofereceram nenhuma objeção, afirmando que o paciente encontrava-se já na agonia da morte, prossegui sem hesitar, mudando, entretanto, os passes laterais para passes descendentes e dirigindo meu olhar inteiramente ao olho direito do enfermo. Nesse momento, seu pulso era imperceptível e ele estertorava a intervalos de meio minuto. Essa condição permaneceu quase inalterada por um quarto de hora. Ao esgotar-se esse período, entretanto, um suspiro natural, ainda que muito profundo, escapou do peito do paciente e a respiração estertorosa cessou. Isto é, seus estertores não mais eram perceptíveis. Os intervalos haviam aumentado. As extremidades do paciente estavam geladas. Às 11:05, percebi sinais inequívocos da influência mesmérica. O movimento vítreo do olho abandonara essa expressão de inquieto exame interior que nunca é visto, exceto em casos de sonambulismo, e que é um tanto impossível de confundir. Com alguns poucos e rápidos passos laterais, fiz as pálpebras estremecerem, como que no sono incipiente, e com outros mais cerrei-as inteiramente. Não me dei por satisfeito, todavia, com isso, mas continuei as manipulações vigorosamente, e aplicando nelas toda a minha força de vontade, até ter enrijecido por completo os membros do paciente adormecido, não sem antes tê-los acomodado numa posição aparentemente confortável. As pernas foram deixadas bem esticadas, os braços um pouco menos, colocados na cama a uma distância moderada dos quadris. A cabeça ficou apenas ligeiramente elevada. Quando completei tudo isso, era 00:30 em ponto, e pedi aos cavalheiros presentes que examinassem as condições do Sr. Valdemar. Após alguns experimentos, admitiram que se encontrava em um estado extraordinariamente perfeito de transe mesmérico. A curiosidade dos 2 médicos ficou enormemente excitada. O Dr. D resolveu na mesma hora permanecer com o paciente durante toda a noite, enquanto o Dr. F partiu com a promessa de voltar ao raiar do dia. O Sr. L e os enfermeiros permaneceram. Deixamos o Sr. Valdemar inteiramente imperturbado até cerca de 3 da manhã, quando me aproximei e o encontrei precisamente na mesma condição que estava quando o Dr. F se foi, ou seja, permanecia na mesma posição. O pulso estava imperceptível, a respiração era suave, mal se podia notar, exceto aproximando um espelho de seus lábios. Os olhos cerravam-se naturalmente, e os membros estavam rígidos e frios como mármore. Mesmo assim, a aparência geral não era a de um morto. Quando me acerquei do Sr. Valdemar, fiz uma espécie de esforço leve para influenciar seu braço direito a acompanhar o meu, conforme eu o passava de um lado para o outro acima de seu corpo. Em experimentos assim com esse paciente, eu nunca me saíra perfeitamente bem no passado, e, de certo, tampouco me ocorria que pudesse ser bem-sucedido agora. Mas, para minha perplexidade, seu braço muito prontamente, ainda que debilmente, acompanhou cada direção que designei com o meu próprio. Decidi arriscar algumas palavras de conversa. — Sr. Valdemar, eu disse, está dormindo?
Ele não respondeu, mas percebi um tremor perto dos lábios e fui assim levado a repetir a pergunta, uma vez, depois mais outra. Nessa terceira tentativa, seu corpo todo foi agitado por um tremor muito ligeiro. As pálpebras se descerraram o suficiente para expor uma linha branca do globo ocular. Os lábios se moveram morosamente e, do meio deles, num sussurro quase inaudível, vieram as palavras: Sim, adormecido agora. Não me acorde. Deixe-me morrer assim. Nesse momento apalpei seus membros e vi que continuavam tão rígidos como antes. O braço direito, novamente, obedeceu à direção de minha mão. Questionei o noctâmbulo mais uma vez. Ainda sente dores no peito, Sr. Valdemar? A resposta agora foi imediata, mas ainda menos audível do que antes. Sem dor. Estou morrendo. Julguei não ser aconselhável perturbá-lo ainda mais naquele ponto, e nada mais foi dito ou feito até a chegada do Dr. F., que chegou pouco antes do nascer do sol, e expressou uma perplexidade sem limites ao ver que o paciente continuava com vida. Após tomar seu pulso e aplicar-lhe um espelho aos lábios, requisitou-me que falasse com o noctâmbulo outra vez. Assim o fiz, dizendo: Sr. Valdemar, continua dormindo? Como antes, alguns minutos transcorreram até que uma resposta fosse pronunciada, e durante o intervalo, o moribundo parecia juntar forças para falar. No momento em que eu repetia a pergunta pela quarta vez, disse muito debilmente, de modo quase inaudível: Sim, ainda dormindo, morrendo. Era agora a opinião, ou antes o desejo, dos médicos que ao Sr. Valdemar fosse concedido permanecer imperturbado em sua condição presente, aparentemente tranquila, até que a morte lhe adviesse. E isso era o consenso geral, devia ter lugar dali a poucos minutos. Decidi, entretanto, dirigir-lhe a palavra uma vez mais, e meramente repeti minha pergunta anterior. Enquanto eu falava, uma visível mudança se operou na fisionomia do noctâmbulo. Os olhos giraram e se abriram vagarosamente, as pupilas ocultas no alto. A pele como um todo assumiu um matiz cadavérico, parecendo-se menos com pergaminho do que com papel branco. E as manchas circulares da éctica que até então se faziam notar distintamente no centro de cada bochecha sumiram de repente. Uso essa expressão porque a subtaneidade com que se foram trouxe-me à mente nada menos que uma vela sendo apagada por um sopro de ar. O lábio superior ao mesmo tempo encolheu-se e expôs os dentes, quando antes os cobria por inteiro, ao passo que o maxilar inferior caiu com um audível tranco, deixando a boca amplamente aberta e exibindo por inteiro a língua inchada e enegrecida. Presumo que nenhum membro do grupo presente na ocasião estivesse desacostumado aos horrores de um leito de morte. Mas tão hedionda, além de qualquer noção, era a aparência do Sr. Valdemar nesse momento, que ocorreu um recuo geral das imediações da cama. Sinto agora que chego a um ponto dessa narrativa em que o choque fará com que todo leitor se mostre positivamente descrente. É minha obrigação, entretanto, simplesmente continuar. Já não havia o mais leve sinal vital no Sr. Valdemar, e concluindo que estava morto, ocupávamo-nos em confiá-lo aos cuidados dos enfermeiros, quando um forte movimento vibratório se fez observar em sua língua. Isso prosseguiu por cerca de 1 minuto. Ao expirar esse período, do maxilar distendido e imóvel brotou uma voz, e uma tal que seria loucura da minha parte tentar descrever. Existem, na verdade, 2 ou 3 epítetos que se poderiam considerar aplicáveis aqui, em parte. Posso dizer, por exemplo, que o som foi áspero, alquebrado e sepulcral, mas, como um todo, foi indescritível, pelo simples motivo de que nenhum som tão terrivelmente similar jamais vibrou no ouvido humano. Houve 2 particularidades, todavia, que na ocasião achei e continuo a achar podem ser inequivocamente apontadas como características da entonação, além de muito aptas a transmitir certa ideia de peculiaridade sobrenatural.
Em primeiro lugar, a voz parecia chegar aos ouvidos, pelo menos aos meus, de uma vasta distância, ou de alguma profunda caverna no interior da terra. Em segundo lugar, ocasionou-me uma impressão, temo de fato que me será impossível fazer-me compreender, semelhante a que materiais gelatinosos ou glutinosos causam ao sentido do tato. Falei tanto de som como de voz. Quero dizer que o som foi pronunciado com extrema nitidez, com extraordinária, penetrante nitidez, sílaba a sílaba. O Sr. Valdemar falou, obviamente em resposta à pergunta que eu lhe apresentara alguns minutos antes. Eu havia perguntado, é mister lembrar, se continuava dormindo. Ele agora dizia: Sim, não. Eu estava dormindo. E agora? Agora estou morto. Nenhum dos presentes sequer teve pretensão de negar ou de tentar reprimir o calafrio de horror inexprimível que essas poucas palavras, assim pronunciadas, tão previsivelmente provocaram. O Sr. L., o estudante, desmaiou. Os enfermeiros deixaram o quarto imediatamente e não houve como convencê-los a voltar. Quanto às minhas próprias impressões, abstenho-me de tentar torná-las inteligíveis ao leitor. Durante quase uma hora ocupamo-nos em silêncio, sem que ninguém pronunciasse uma única palavra, dos procedimentos para reanimar o Sr. L. Quando ele voltou a si, tornamos a nos concentrar em investigar a condição do Sr. Valdemar. Ela continuava em todos os aspectos como descrevido a última vez, com exceção de que o espelho não mais fornecia evidência de alento. Uma tentativa de colher sangue do braço fracassou. Devo mencionar ainda que esse membro não mais se encontrava submetido à minha vontade. Tentei em vão fazer com que seguisse a direção da minha mão. O único indício real de fato da influência mesmérica era agora encontrado no movimento vibratório da língua, sempre que eu endereçava alguma pergunta ao Sr. Valdemar. Ele parecia esforçar-se para responder, mas já não havia mais volição suficiente. A perguntas a ele apresentadas por qualquer outro que não eu mesmo, parecia inteiramente insensível, embora eu me empenhasse em deixar cada membro da equipe em comunhão mesmérica com ele. Acredito que a essa altura já relatei todo o necessário para uma compreensão do estado do noctâmbulo nesse momento. Outros enfermeiros foram chamados, e às 10 horas deixei a casa na companhia dos 2 médicos e do Sr. L. No período da tarde, voltamos todos para visitar o paciente. Sua condição permanecia precisamente a mesma. Travamos então uma discussão acerca da propriedade ou exequibilidade de acordá-lo. Mas não nos foi difícil concordar que nenhum propósito benéfico haveria de fazê-lo. Estava evidente que, no momento, a morte, ou o que normalmente chamamos de morte, fora detida pelo procedimento mesmérico. Parecia-nos indubitável que despertar o Sr. Valdemar significaria meramente assegurar seu instantâneo, ou pelo menos acelerado, óbito. Desde esse período até o encerramento da semana passada, um intervalo de quase 7 meses, continuamos a fazer visitas diárias à casa do Sr. Valdemar, acompanhados, vez por outra, de médicos e alguns amigos. Todo esse tempo, o noctâmbulo permaneceu exatamente como eu o descrevera da última vez. O cuidado dos enfermeiros era contínuo. Foi na sexta-feira passada que finalmente resolvemos fazer o experimento de despertá-lo, ou de tentar despertá-lo, e é, talvez, o resultado infeliz desse último experimento que tem ensejado tanta discussão em círculos privados, grande parte da qual não consigo deixar de julgar como sendo de uma inclinação popular injustificável. Com o intuito de tirar o Sr. Valdemar do transe mesmérico, fiz uso dos costumeiros passes, os quais por algum tempo não surtiram efeito. O primeiro indício de revivescência foi proporcionado por uma descida parcial da íris. Observou-se como uma particularidade notável o fato de que o declínio da pupila se fez acompanhar da profusa efusão de uma linfa amarelada, originada sob as pálpebras, dotada de um odor pungente e sumamente repulsivo. Era agora sugerido que eu tentasse influenciar o braço do paciente, como dantes.
Fiz uma tentativa e fracassei. O Dr. F, então, expressou o desejo de que eu lhe fizesse uma pergunta. Procedi como segue. Senhor Valdemar, pode nos explicar o que está sentindo ou querendo nesse momento? Houve um ressurgimento imediato dos círculos éticos nas bochechas. A língua estremeceu, ou antes rolou violentamente na boca, embora os maxilares e os lábios permanecessem tão rígidos quanto antes. E, finalmente, a mesma voz hedionda que já tive a oportunidade de descrever proferiu. Pelo amor de Deus, rápido, rápido, ponha-me para dormir. Oh, rápido, acorde-me, rápido. Afirmo que estou morto. Fiquei profundamente perturbado e por um instante permaneci indeciso quanto ao que fazer. No início empreendi uma tentativa de tranquilizar o paciente, mas, fracassando nesse propósito por total suspensão da volição, voltei atrás e me empenhei com igual concentração em despertá-lo. Nessa tentativa logo vi que seria bem-sucedido, ou pelo menos logo imaginei que meu êxito seria completo. E estou certo de que todos naquele quarto estavam preparados para ver o paciente voltando a si. Para o que realmente ocorreu, entretanto, é absolutamente impossível que algum ser humano pudesse estar preparado. Conforme eu rapidamente executava os passos mesméricos em meio a exclamações de Morto! Morto! Definitivamente prorrompendo da língua e não dos lábios do enfermo, seu corpo todo subitamente, no espaço de um único minuto, ou ainda menos do que isso, encolheu, desintegrou-se, se decompôs por completo sob as minhas mãos. Em cima da cama, diante de toda a equipe, nada mais havia que uma massa quase líquida de uma asquerosa, detestável podridão. Fim.